Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Gente, eu fico impressionado. O canal Espirais de Luz, ele tá girando o tempo todo e gira ao seu redor. E infinitamente ele gira trazendo informação, trazendo luz e trazendo, ao mesmo tempo, compreensão, que é uma das coisas mais importantes dentro da nossa jornada de vida. Eu não vou nem falar reencarnatória para a gente não falar assim, nossa, esse menino está falando em reencarnação. Não é isso, não. A vida é reencarnada. A vida já está reencarnada. Se você está aqui me assistindo, você é um reencarnado. Então, vamos dar sequência a isso, porque quando você dá sequência a isso, você se torna um espiral também. E é de luz. Por isso que o tema de hoje é angústia. Angústia. O que é isso? Na visão espírita, é um sentimento que afeta o equilíbrio emocional e físico do espírito. Olha só, ele não atinge uma coisa só, ele atinge o espiritual e o físico, porque promove um misto de sensações e pensamentos negativos, que faz intensificar a gravidade das situações por estar associada à ansiedade. É aquele famoso sentimento. Uma amiga minha falou assim, Max, conversa comigo. Eu falei, converso. Aí ela falou assim, Max, eu não sei o que eu faço, estou muito triste e tal. E conversou, e falou assim. Aí eu falei assim com ela, você já experimentou fazer uma prece? Hoje ela falou assim, eu não consigo, eu estou angustiada. Para você ter uma noção, a angústia te impede de se conectar a Deus. Olha que pesado. E tem mais. Quando vivenciada de maneira rotineira, ou seja, aquela pessoa que vive na angústia, o sentimento é capaz de minar força criativa e também a energia vital do indivíduo. Ela suga a energia. Então, ela gera uma baixa vibração e isso abre porta para seres inferiores serem atraídos e se iniciam os processos de vampirização e obsessão. É a angústia. Todos nós somos espíritos encarnados em um corpo humano. Somos seres pensantes e os únicos dotados da capacidade de autorreflexão, autodecisão e livre-arbítrio. Ou seja, possuímos uma visão crítica sobre a nossa própria existência. E isso é fundamental, até mesmo para a construção e prática da reforma íntima e moral. O único problema é que a gente tem essa consciência e, em vez de entender, a gente vitimiza. Bom, por quê? Porque a gente não conta com um pequeno detalhe. Somos limitados no mundo material. Gente, por causa dessas, nossa visão sobre as situações é deturpada. E é assim que os sentimentos da angústia física vão surgir durante momentos desafiadores. São sentimentos que vão lotar nossa casa mental encarnada, por se tratar da busca desesperada por um caminho que resolva essa situação em questão, ou mesmo que dê sentido até à própria vida. Mas isso tudo muito rápido. Por quê? Porque são os tempos de agora. É o imediatismo que impera na sociedade que faz com que a gente fique dessa forma. Gente, a gente fica envolvido em uma mistura de raiva, medo, tristeza, impaciência, crise de choro, tontura, taquicardia e por aí vai os sintomas. Que fazem desse sentimento um mecanismo que evidencia o quê? A mudança brusca de humor. Mas tem mais. Nós temos também, essa é uma angústia física, tá? Essa é aquela angústia gerada pelo seu cérebro que fica pensando, eu quero comprar uma cadeira, e eu preciso comprar essa cadeira. Aí você fica pensando nessa cadeira de uma maneira como se ela fosse inatingível. Aí, de repente, você não consegue comprar a cadeira, aquilo te gera uma angústia. E você entra numa crise de ansiedade enorme, capaz de descontrolar você em todos os sentidos. E isso gera, nesse momento, a angústia da alma.
Exatamente. A angústia da alma ela é proveniente de acontecimentos ocorridos ou nessa mesma vida ou encarnações anteriores, ou até mesmo resultado da influência de espíritos mal intencionados. Gente, a gente sabe que sentimento muito negativo, a palavra proferida negativamente, quando você fala uma coisa, mesmo que você esteja nervoso e vivendo aquele momento de nervosismo, e você fala palavras que te elevam para baixo, olha o que eu estou falando. Não é que te elevam o seu nível energético inferior, você simplesmente fica à mercê da negatividade. E essa negatividade, ela pode estar tanto pela energia ao seu redor, quanto pela influência de maus espíritos. Espíritos mal intencionados, zombeteiro, aquele que vampiriza, enfim, qualquer um deles. Todos sabemos que esse sentimento negativo traz essa possibilidade. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Por quê? A angústia, por pior que ela seja, ela tem que ser vivenciada pelo Espírito, porque foi criada por Deus. Deus criou o que é bom e o que é ruim, para que nós decidíssemos qual caminho seguir. Deus, ele é infinita bondade, ele não é nem você, nem o outro, ele é todos. Ele está por todos. Então ele consegue promover, através dessa criação, esse sentimento que é a angústia, ele conseguiu promover profundas reflexões, curas e mudanças na vida daquele que, ao invés de se vitimizar, investiga a origem dessa angústia e começa a compreendê-la. Bom, isso no lado positivo. Olha para você ver, a gente vai pegar a angústia e dela a gente vai tirar algo positivo para nós mesmos. Mas quando isso acontece ao contrário, e o indivíduo se deixa levar por essas sensações, se deixa se envolver, né, sem buscar auxílio e compreensão, ele pode sofrer duras consequências e interferências que são capazes de realizar verdadeiras tragédias. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Resposta: é quase sempre efeito das comunicações em que, inconscientemente, entrais com os espíritos ou com que eles tivestes durante o sono. Ou seja, você teve um contato espiritual aí. Nem sempre é uma disposição física. Na maioria, sabe? Ou seja, quase sempre, essa angústia aí indefinível é porque você tem uma saudade do mundo espiritual, por exemplo, da sua vida no plano espiritual. A angústia para os espíritos é uma doença capaz de promover efeitos devastadores e conduzir o indivíduo a um estado perturbador, já que um estado constante de insatisfação e desequilíbrio, ele vai te levar a cometer atitudes extremamente prejudiciais ao seu progresso evolutivo. E a angústia é um sentimento que ela migra da vida física para a vida espiritual. Ela pode ser, por exemplo, ela acompanha o espírito durante a vida, na hora da morte e depois dela. E ela é uma das responsáveis por atrair você para o umbral. Eu acho que eu dei uma palestra aqui, que eu já falei uma vez, eu falei, gente, quando você for desencarnar, dos sentimentos mais importantes que você deve pensar na hora da morte se chama esperança. Você tem que ter uma esperança no coração. Exatamente. E por quê? Porque a esperança combate
a angústia, a ansiedade, a tristeza, entre outros, tá? Mas olha só, apesar desse quadro todo que a angústia tem, ela é um sentimento que deve ser vivido em alguns momentos na encarnação. Porque ela tem um objetivo de conceder ensinamentos e auxiliar no aprimoramento moral desse ser. Para isso, ela tem que ser dosada, como tudo na nossa vida tem que ser dosado. E controlada pelo próprio indivíduo. Até mesmo deve ser prevenida. É indispensável que o indivíduo busque ajuda e orientação quando esta apresenta sinais que não vai parar. Quando você vê que você só vive angustiado, só vive angustiado, gente, procura um auxílio. Senta com uma psicóloga, conversa com ela, senta com um psiquiatra, conversa com ele. Senta com sua mãe, que é melhor psicólogo do que mãe. A mãe entende o filho. Conversa. Porque durante um processo de angústia, começamos a suar frio, os pensamentos ficam agitados, o instinto de luta ou fuga é ativado, gente. E o nosso pensamento lógico-racional é prejudicado pelo estado do estresse extremo gerado. Então, para curar a angústia, nós precisamos iniciar o controle e a diminuição destas sensações, né? O primeiro desafio é se esforçar para buscar atividades relaxantes e edificantes quando este quadro se inicia. Então, quando você está identificando que você vai ficar angustiado, muda a sua casa mental. Tenta concentrar em pensamentos elevados, sabe? Faz meditação, faz uma prece, ouça músicas tranquilas e não deixe de buscar o auxílio psicológico e espiritual. E se já entrar em crise, procure focar em controlar sua respiração. A respiração, lembra, eu falo assim, gente, quando a gente vai orar aqui nesse grupo, eu falo assim, respira profundamente pelo nariz e solta pela boca, porque a respiração acalma qualquer ser. Quando você faz essa respiração calma, você consegue controlar os seus pensamentos, você consegue ficar tranquilo, né? E nesse momento, você já ameniza, sabe? Toda aquela intensidade energética, sabe? E você fica mais confortável. Mais confortável. Você sente a necessidade de se posicionar assim. E tendo em mente o tempo todo que se você não consegue se conter sozinho, seja humilde e peça ajuda. Isso não é orgulho, tá? Isso é humildade. Você tem que trabalhar sua humildade. Eu quero e preciso de ajuda. Dentro dos tratamentos e terapias utilizadas para cessar essa angústia, conversar para encontrar a origem dessas sensações é muito relevante para o progresso de recuperação do ser. A outra atitude é a profilaxia. O que é profilaxia? É você tomar uma atitude antes que isso aconteça, realizada pelo próprio angustiado, que precisa cuidar de suas ações cotidianas, praticando amor e caridade. O ato de amar e de ser caridoso resolve muita coisa. Isso faz com que se eleve a vibração energética do espírito. Gente, quando você pratica um ato de caridade, você eleva a sua vibração energética. Aí, dessa forma, seus espíritos, todos aqueles espíritos protetores, vão conseguir se aproximar e vão intervir, vão conseguir te ajudar na angústia, vão te tirar dela. E olha, eu vou dar um toque para vocês básico, para vocês saberem quando é que vocês estão com angústia, tá? Se estamos ou não com ela, basta ficarmos atentos a tem uns sintomas e efeitos gerados quando entramos nesse estado de angústia. São sensações que podem ser psicológicas ou físicas e proporcionam extremo desconforto e mal-estar, fazendo com que a percepção desse indivíduo fique comprometida e os pensamentos negativos como tristeza, culpa, medo, ansiedade comecem a surgir de uma maneira bem intensa. Consequentemente, a energia vibracional é reduzida, vocês já sabem, atraindo a presença de espíritos menos esclarecidos, que tem como objetivo o quê? Realizar influências maléficas. Os primeiros 5 sintomas da angústia são aperto no coração e vontade de chorar.
Quando a pessoa não é médium, ela fala, gente, eu tô sentindo um aperto no coração, uma vontade de chorar. E quando é médium, é porque tá quase sentindo alguma coisa que possa acontecer. Mas quando não é, é uma angústia. A mãe sempre sofre de angústia quando o filho sai de casa e demora para voltar. O jovem, o filho adolescente. Isso é uma angústia, mas é uma angústia que faz bem para a mãe, porque ela está cuidando ali naquele momento. Só não vai fazer bem se ela começar a viver isso toda hora e todo momento. Esse aperto no coração e vontade de chorar é o primeiro sintoma. O segundo é o nó na garganta emocional. Esse nó na garganta é a dificuldade de expressar, gente, com as pessoas, porque está angustiado. Outra coisa é a tristeza profunda. É uma tristeza que parece que nada alegra aquela pessoa. Aí, quando acontecem esses 3 sintomas, em seguida você vai para a falta de ar e para a aceleração dos batimentos cardíacos. Por quê? Porque isso tudo que eu falei antes, primeiro começa no espírito, em seguida somatiza-se no corpo. E as 2 coisas mais rápidas para se somatizar é a falta de ar, ou seja, não consigo respirar, estou sufocado com a própria angústia, e a aceleração dos batimentos cardíacos. Quanto mais você está nervoso, mais a espera demorada, mais seu coração bate. Mais fica difícil para você respirar e coordenar aquilo. É uma coisa horrível. E isso tudo acontece por um motivo. A angústia é causada por causa da grande expectativa que a gente gera em situações que ainda vão acontecer. E que são percebidas como ameaças. Eu tenho uma amiga que ela mandou uma mensagem assim: Max, eu vou fazer uma viagem. E eu tô com medo de ir para essa estrada. E eu dirigi, e aconteceu alguma coisa. E eu fiquei sabendo isso, eu fiquei sabendo aquilo. Eu respondi para ela assim: amiga, você é capaz, você vai dirigir bem. Faça uma prece antes para a espiritualidade te acompanhar e vai dar tudo certo. Ela foi e voltou, tudo certo, não aconteceu nada. Ela tá vivíssima, maravilhosa. Era angústia, gerada pela preocupação de uma situação que ainda não tinha acontecido e nem ia acontecer. Entendeu? Então, nessa hora, ela vira um objeto de preocupação insegura, de maneira excessiva, sabe? Fica preocupado. E aí sim, se ela continuar alimentando essa preocupação, ela desencadeia acontecimentos na vida atual que são similares aos do passado, de outra vida, e geram as famosas o quê? Lembranças desconfortáveis. E ela não consegue derrotar isso, porque são vergonhosas às vezes, ou dolorosas em nosso subconsciente. Será que eu vou acidentar de novo, igual da última vida? Porque é isso que a angústia faz, através das memórias do nosso espírito. Nós devemos combater a angústia de todas as formas, gente. A gente tem que vivenciá-la pensando já em combatê-la, procurando nos equilibrar, mantendo nossas casas mentais em positividade e preenchidas de amor. Ela deve ser prevenida. Sabe por quê? Pois gera consequências desalinhadas às leis do amor e da evolução. Quando nós ficamos angustiados, nós prejudicamos toda a espiritualidade e todas aquelas pessoas que desencarnaram e que são ligadas a nós vão sofrer também por causa da nossa angústia. E essa mensagem, apesar de palavras bem rebuscadas, bem difíceis de entender, Joana de Ângeles, que é o espírito que comunica com Divaldo Franco, ela deixa muito claro para a gente, através do texto dela, o quanto a angústia é complexa. Você tem de vivê-la, mas você tem que passar por ela, não é transformar ela em sua vida. Então, Joana de Ângeles, para encerrar a palestra de hoje, eu vou ler o texto que ela escreveu sobre isso. Ela começa assim: previne-te contra a angústia. Essa tristeza moléstia, insidiosa, continua arrastante a estado perturbador. Essa insatisfação injustificável, perseverante, penosa, conduz-te a desequilíbrio imprevisível. Aquela mágoa que conservas, vitalizada pela revolta sem lógica, impele-te
a um desajuste insano. Isso que te assoma em forma de melancolia, que aceitas, empurra-te ao abismo sem fundo. Isso que aflora com frequência, instalando nas tuas paisagens mentais de pressão constante, representa o surgimento de problema grave. Aquilo que remóis, propiciando-te dor e mal-estar, impele-te a estados infelizes que te atormentam. A angústia possui gênesis várias. Procede de erros que se encontram fixados no ser desde a reencarnação anterior, como matriz que aceita motivos verdadeiros ou não, para dominar quem deveria envidar esforços para aplanar e vencer as impressões negativas e as compulsões torpes. Realmente, não há motivos que justifiquem os estados de angústia. A angústia entorpece os centros mentais do discernimento e desarticula os mecanismos nervosos, transformando-se em fator positivo de alienações. Afeta o psiquismo, o corpo e a vida, enfermando o espírito. Rechaça a angústia, pondo sol nas tuas sombras problemas. Não passes recibo aos áulicos da melancolia e dispersa com a prece as mancomunações que produzem angústia. Fomenta a paz, que é o antídoto da angústia. Exercita a mente nos pensamentos otimistas e cultiva a esperança. Trabalha com desinteresse, fazendo pelo próximo o que dizes dele não receber. A paz é fruto que surge em momento próprio, após a germinação e desenvolvimento do bem no coração. Jamais duvide do amor de Deus. Porque a angústia é uma dúvida que Deus nos ama. É uma falta de fé enorme na misericórdia divina, quando alimentada excessivamente. Quando sentida e resolvida, a história é outra. Eu acho que ficou explicado. Vocês não estão mais angustiados, não, né? Espero muito, muito que vocês tenham aproveitado bastante essas palavras, porque eu aproveitei para mim mesmo, com certeza. E a gente quer uma coisinha só, não me deixa na angústia. Vai lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, porque tem muita palestra aí para vocês. E a gente agradece sempre essa paciência de nos ouvir, com certeza, e prevaleça. Lute contra a angústia. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.